Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chave Code. Eu sou o professor Samuca, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera que tem interesse aqui no curso Dominando Estrutura de Dados 1. Vamos continuar então aqui o nosso assunto sobre ponteiros. No vídeo passado a gente fez essa simulação aqui na mão, a gente vai ver hoje, nesse vídeo na verdade, né? O código mesmo. Aqui já tem um screenshot de um código, mas eu vou codificar isso aqui com vocês na mão. Deixar só esse trechinho aqui e eu vou codificar aqui com a mão para vocês pegarem mais prática no desenvolvimento da linguagem C. Então eu vou colocar aqui do lado, eu vou aqui no meu terminal, que está aqui, eu vou criar uma outra pasta aqui que vai ser chamado, deixa eu diminuir um pouquinho, que fica até ruim para mim aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou criar aqui uma outra pasta, um makedir, né? mkdir, faça um diretório, e eu vou chamar aqui de ponteiros. Tá bom? Vou criar aqui, vou aqui dentro dessa pasta ponteiros, tá bom? Pode ser que a estrutura final desses diretórios esteja um pouco diferente, tá bom? Porque eu ainda não criei o repositório, vou deixar para criar o repositório de códigos no final, deixar organizadinho, mas pode ser que esteja um pouquinho diferente, tá? Mas vai ter os mesmos nomes, talvez a estrutura seja um pouco diferente, então não se assuste caso você veja isso, tá bom? Caso seja assim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui então um programa que eu vou chamar de, sei lá, ponteiros1. Vou chamar de ponteiros1.c. Então, abrir o programa aqui no VS Code. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, então, aqui o esqueleto básico de um programa em C. Então, int main, sem nenhum parâmetro, sem receber um parâmetro, return 0. E aqui o que nós vamos fazer, deixa eu voltar aqui para o código, eu quero declarar, então, aqui uma variável do tipo A, e eu quero declarar um ponteiro P1 que é igual a null. Um detalhe aqui que eu acabei não falando na aula passada, porém está nos slides, é o seguinte: esse null que a gente usa, está aqui, um ponteiro pode ter valor especial null, que não é um endereço de memória de lugar nenhum. A constante null está definida na biblioteca stdlib.h. Tá bom? Essa biblioteca vai ser, ela guarda coisas de manipulação de memória, inclusive tem um malloc, calloc que a gente vai ver de alocação dinâmica, nós veremos em vídeos mais à frente. Então essa é uma biblioteca muito importante. E o valor dessa constante, geralmente nos sistemas operacionais, ela na maioria dos casos, 0, tá bom? Então é como se a gente tivesse colocado um 0, significando que ela não está apontando para lugar nenhum, mas é uma abstração e a gente usa null. Quando a gente quer falar que o ponteiro não está apontando para lugar nenhum, ou seja, que ele não guarda nenhum endereço de memória válido, a gente coloca o null aqui. Muito bem, mas o que eu quero fazer, né, para mostrar que tem lixos na memória, eu vou declarar então aqui um ponteiro P2, que não vai receber nada. Então, nesse momento, eu vou ter aqui uns printfs, né? Então, faltou a gente incluir aqui, né? Faltou a gente incluir, no caso, o stdio.h, que vai ter o printf, e faltou a gente incluir aqui o stdlib, stdlib.h, que vai ter as coisas de ponteiros para nós, que no caso null. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou querer imprimir, então, novamente, o endereço de memória da variável A, que é um inteiro, né? Desculpa, é um endereço, se é um endereço é %p. Então, aqui eu venho e coloco A. Aí eu quero imprimir o valor do A, que é um inteiro, tá bom? É um inteiro. E eu vou pular uma linha. Aí faltou colocar aqui o A. Então é isso que eu estou fazendo. Agora eu quero fazer a mesma coisa, só que agora eu quero colocar o endereço de memória do ponteiro P1, ou seja, onde que o P1 reside na memória. Se é um endereço é %p. Então aqui ao invés de endereço de A, né, E comercial A, eu vou colocar E comercial P1. Então é o endereço de memória onde o P1 mora. Até eu vou voltar aqui para os slides que a gente rabiscou aqui. Aqui, ó, vou deixar esses slides aqui. Então, nesse nosso caso hipotético, seria o 5004. E eu vou colocar qual que é o endereço que o P1 está apontando. Se é um endereço, não é mais inteiro, tá bom? Se o P1 guarda o endereço de memória a gente usa o %p aqui na hora da impressão. Nós vamos colocar P1, ou seja, qual que é o valor que P1 está guardando, qual que é a referência que P1 está guardando, qual que é o endereço de memória que P1 está guardando, para onde P1 está apontando. São vários jeitos para a gente falar a mesma coisa. E aqui o que nós vamos fazer é o P2. Então eu vou vir aqui no P2, eu só vou simplesmente substituir, nesse caso aqui, para P2. Então eu fiz essa declaração e a gente fez dessa maneira, imprimiu essas coisas. E agora vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer o P1 receber o endereço de memória de A. Nós vamos fazer aqui o P2 ser igual a P1 e nós vamos fazer aqui que o conteúdo de P2 vai ser igual o conteúdo de P2 agora vai ser igual a 4. E aqui a gente vai duplicar essas coisas
E aqui eu vou adicionar um detalhe. Além de mostrar o endereço de onde o ponteiro mora na memória, reside na memória, onde ele está apontando, eu vou mostrar o conteúdo da onde ele está apontando. Então, se o P1 é um ponteiro de inteiro, o conteúdo, ele guarda o endereço de uma região de memória, que é o inteiro, né? Então, isso aqui é um endereço de memória. Só que o conteúdo de uma região de memória, que é o inteiro, é um valor inteiro. Então, se o conteúdo de P1 é o conteúdo de memória onde o P1 está apontando, como é um inteiro, é %D. Então, é isso que nós temos aqui. Opa, não é porcento aqui mais, é o asterisco P1. É isso que a gente tem. Eu vou duplicar aqui e vou substituir aqui para P1 para P2. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Já eu vou mostrar para vocês por que eu não fiz esse lance do conteúdo aqui. Daria um problema de execução, já eu vou mostrar isso para vocês. Mas, enfim, vamos executar, né? Então, eu vou falar, olha, GCC, meu compilador de GCC, compila para mim o programa ponteiros-01.c, gera para mim o output, ou seja, a saída, que é um programa executável que vai chamar ponteiros-01. É isso que a gente fez, não ter o erro de compilação, ponto barra para executar um programa, né, um arquivo executável, vamos colocar aqui ponteiros e vamos analisar. Primeiro deixa eu pular mais uma linha aqui para ficar mais fácil, vou compilar de novo e vou executar. Muito bem, vamos começar aqui. Ó. Primeira linha, int a igual a 10. A primeira região de memória disponível que o nosso sistema operacional achou é a região de memória cujo final é 94. Note que os endereços são hexadecimais e possuem o mesmo começo, né? O mesmo prefixo. Mas o final muda. Então, 94, o final 94 que é onde está sendo armazenado a variável a, que é um inteiro, ou seja, 4 bytes. E ele guarda um valor aqui que é 10, né? Então, A igual a 10, 4 bytes. Então, na hora que a gente declarou o P1, qual que é a próxima região de memória disponível? Né? É a região usada anteriormente, que é o 94 aqui, mais 4 bytes, que é o tamanho do inteiro. 94 mais 4 dá 98. É isso que nós temos aqui. O P1 está guardando o valor nulo, né? Então, aqui até colocou um valor nil aqui. Então, é isso que acontece na segunda linha de código. Quando a gente vem e declara o P2, novamente, o que acontece? A gente pega esse endereço que foi usado anteriormente, né? O endereço básico é o 98, todo ponteiro guarda o endereço de memória e o endereço de memória sempre ocupa 8 bytes na memória, tá? Para as arquiteturas mais modernas. Então, eu pego 98, soma mais 8 bytes, vai dar esse endereço de memória com final A04. Se você quiser ver na prática, né? Porque aqui está em hexadecimal, se eu mostrar para vocês aqui, ó, o 98 em decimal, né, é 152. O A0 em hexadecimal para decimal, né, teria que ser o 160, né? 152 mais 8 bytes, tem que ser 160. Vamos lá, converta. Está demorando um pouquinho aqui. É para dar aqui 160 na hora de fazer a conversão, 160 está batendo, tá bom? Então aqui está em hexadecimal, mas está feito a conta certinho, né? Esse endereço de memória mais 8 bytes dá esse endereço de memória, que é justamente onde o P2 está sendo armazenado na memória. Então o endereço de memória do carteiro P2, do ponteiro P2, é esse endereço. E como a gente não fez nenhuma atribuição, ele está guardando um lixo lá dentro, que por padrão está sendo esse endereço de memória aqui que é diferente, né? Aí você vai falar, mas o final é A0 também, é igual a ele. Na verdade, não, né? Porque aqui ele é EA0 e aqui está sendo FA0. Então, é um outro endereço de memória que para nós não significa nada, é um lixo de memória lá. Então, ignora isso aqui. Seria melhor a gente fazer um P2 igual a null, né? Como nós estamos fazendo aqui, para representar que de fato não está apontando para lugar nenhum. Mas eu fiz esse exemplo justamente para vocês verem que tem esse lixo de memória aí, né? Muito bem, aqui a gente está imprimindo então essas coisas. Aqui a gente faz aquele exemplo, né? P1 vai apontar para onde o A está morando na memória, para o endereço de memória de A, vai guardar o endereço lá. P2 aponta para P1, eu altero o conteúdo de P2 e coloco 4. Então, quando a gente faz isso, né, nós estamos alterando de fato o valor da variável A. Então, está sendo 4. Então, note que o endereço de memória não mudou. Estamos fazendo o P1 apontar para onde o A mora, né, para o endereço de memória de A. Então, o P1 guarda a referência de memória da variável A. Então, note que é o final 94 aqui, que é justamente o endereço de memória do A. E o P2 está apontando, está recebendo o endereço de memória que P1 guarda, né? Ou seja, está apontando para onde P1 também aponta, ou seja, está guardando também o endereço de memória da variável A, né? Que é um inteiro.
E quando a gente altera o conteúdo, a gente está mudando o valor de fato da caixinha, né, de inteiro que está sendo armazenada nesse endereço de memória aqui. Então, quando eu uso aqui o asterisco P1, eu também posso imprimir. Então, seria qual que é o conteúdo desse endereço de memória aqui? O conteúdo desse endereço de memória é de fato que está sendo armazenado, ou inteiro que está sendo armazenado lá, que é o valor do A aqui. Então, é isso que está acontecendo. E aqui um ponto importante. Por que eu não fiz isso aqui? Ó? Olha só o que acontece. Fala, Samuca, mas por que você não fez o seguinte, ó, não fez lá em cima? Mostrasse também, por exemplo, o conteúdo de memória aqui do P1. Por que você não fez isso? Né? O conteúdo do P1, onde o P1 está a ponta. Aqui não vai dar problema de compilação, ó. Não vai dar problema de compilação, mas vai dar um problema de execução. Ó. Deu um segmentation fault, que é um erro de compilação geralmente associado a você tentar acessar uma região de memória que não existe, acessar coisas da memória que não existe. Geralmente é isso, e esse é um erro que vocês vão ter muito quando vocês desenvolverem as estruturas de dados lá na frente. Esse é um erro recorrente nesse trato dos ponteiros, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Por que deu essa falha de segmentação? Né? Que você pode traduzir como tentando acessar uma região de memória que não existe. Está acontecendo o seguinte, pessoal. O P1, ele mora numa região de memória, beleza, tudo bem até aqui. Ele guarda uma região de memória, tudo bem até aqui. Só que a região de memória que ele está guardando é null. E quando eu tento fazer, olha, acessa para mim o conteúdo da onde o P1 está apontando, ou seja, o conteúdo da região de memória que o P1 guarda, eu estou tentando aqui acessar o conteúdo da região de memória null, mas essa região de memória não existe. Então, quando eu tento acessar o conteúdo de null, né, o conteúdo da região de memória null, dá esse problema, porque essa região de memória não existe, tá bom? Então, é por isso que dá essa falha de segmentação, justamente por conta de um acesso numa região que não existe na memória, tá bom? É por isso que isso aqui não vai dar problema, tá? O compilador poderia mostrar esse warning para nós, né? Poderia mostrar esse warning, mas ele não mostra. Vai dar um erro de execução, aí você codificou dezenas de linhas ou até centenas e dá esse erro de execução, você fica pé da vida, né? Mas dá esse erro de execução aqui, mas saiba que segmentation fault é um erro quando você tenta acessar uma região de memória que não existe. Geralmente você vai ter esse erro quando você manipula ponteiro, tá bom? Muito bem, se eu fizer isso aqui no P2, provavelmente não vai dar um erro, porque o P2 estava tendo um endereço de memória meio louco lá, né, que ele estava guardando, né? Então, provavelmente pode ser que não dê um segmentation fault aqui, ó, vamos ver o que acontece, mas vai ser um valor que não significa nada para nós, ó. Aqui é P1, deixa eu ver o que eu errei aqui. Ah, deixa eu tirar isso aqui, né? Não quero mais mostrar isso aqui. Ó, pode ser que ele dê um valor que exista, né? Note, já está dando um valor 1, né? Porque por algum motivo, sem declarar nada, o sistema operacional atribuiu esse endereço de memória para o P2 que tem o valor 1. Então é um endereço de memória, que é um lixo de memória que corresponde a um endereço de memória, e tem valor 1, o conteúdo dele é 1. Só que note que para a lógica do nosso programa ele não significa nada, sabe? Isso aqui pode até dar problema na tua lógica de programação, porque eventualmente isso aqui é válido, o teu programa não vai dar segmentation fault, e se você faz alguma manipulação com o conteúdo do P2, vai dar problema, porque ele vai ter um valor válido, aí você vai ter um resultado que você não vai entender e vai demorar muito tempo para você achar esse bug aqui do teu código. Então, por isso que é muito importante, nós sempre quando declararmos um ponteiro, enquanto a gente não instancia, a gente já declara com um valor. A mesma coisa é isso para variáveis, tá? É sempre legal você já declarar uma variável e instanciar um valor para ela que faça sentido, tá bom? Porque senão pode ter esses casos de lixo de memória. Mas para esse exemplo hipotético, eu não estou fazendo isso, então é por isso que eu estou tirando aqui também o conteúdo de P2 e o conteúdo de P1 também não entra. Eu só vou mostrar esses conteúdos aqui depois, tá bom? É isso que eu vou fazer. Muito bem, vamos executar aqui mais uma vez, e só para mostrar que aqui está certo, beleza, aqui está certo. Esse é um exemplo prático aqui do nosso programa. Cadê os slides? Esse é o exemplo prático dessa abstração que nós fizemos. Então, o que eu sugiro para vocês é que codifiquem esses códigos, ou pegue o código no GitHub, né, no nosso repositório, codifique, tente entender, mude alguma coisinha para que você trabalhe com isso. Mas o vídeo está um pouquinho longo, mas antes eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, né? Ainda em cima aqui, deixa eu fazer mais um exemplo para vocês pensarem, a gente resolve já, em alguns minutinhos a gente já mata. Só uma dúvida. Vamos lá.
Essa linha de código aqui vai funcionar? Ó, vamos pensar que a gente tem esse código P1 e P2, né? Essa linha de código aqui, ó, até vou aumentar aqui, ó. Essa linha de código aqui, ó, se eu colocasse P1 igual a endereço de P2, vai funcionar? O que você acha que vai acontecer? Vai funcionar? Vai compilar? Não vai? Vai executar? Faz sentido? O que acontece nessa linha de código aqui, ó? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho em cima desse desenho e depois vem aqui para a resposta. Se você fez isso, vamos para a resposta logo. Isso aqui, pessoal, não vai funcionar. Por quê? Por mais que o P1 guarde endereços, e nós estamos aqui, de fato, passando um endereço de memória, nós estamos passando o endereço de memória de quem? De P2. E qual que é o tipo do P2? O P2 é um ponteiro para um inteiro. Então, qual que é o tipo de dados do P2? Ponteiro para um inteiro. Só que o P1, ele guarda endereços de memória de inteiros. Ele não guarda endereços de memória de ponteiros para inteiro. Esse é um exemplo que a gente vai ver no próximo vídeo, né? No próximo ou daqui 2. Então, por mais que sejam endereços de memória, são tipos diferentes. Então, o P1, ele guarda aqui, então, um int pointer, um endereço de memória de um inteiro. O P2, ele já é do tipo int pointer, né? Ele já é do tipo que guarda endereços de inteiro. Quando a gente está passando o e-comercial aqui, ó, que seria esse caso aqui, eu estou, então, pegando o endereço de memória de um int pointer. E não é isso que a gente quer, né? Então, seria um ponteiro de ponteiro, que é o que a gente vai ver já já. Então, quando a gente faz o endereço de memória do P2, é como se a gente estivesse passando um ponteiro duplo aqui. Ou seja, estamos passando o endereço de memória aonde reside o quê? Um ponteiro para inteiro. É isso que está acontecendo aqui. Então, isso aqui, ó, é o endereço de memória. Vou até colocar da onde reside, entre aspas, reside um ponteiro para um inteiro. Por isso que não dá certo. Por isso que se a gente fizer P1 igual a endereço de P2 não dá certo, tá? Porque são tipos diferentes. O P1 guarda endereço de memória que é o endereço de memória de uma variável inteira, né? Só que aí eu já estou falando, ó, P1, receba para mim o endereço de memória de uma variável que é um ponteiro para inteiro. São tipos diferentes, é por isso que não dá certo fazer isso. Da mesma forma, se eu colocar P1 igual a A, também não dá certo, porque o A é um inteiro. O A não é um endereço de memória, o A é um inteiro. Então, se o P1 ele guarda endereços de memória de um inteiro, eu tenho que receber, então, o endereço de memória de uma variável que é o int, ou seja, esse endereço de memória seria válido. E aqui eu estou tentando passar o valor 4, que é o inteiro. Isso aqui também não dá certo. Isso aqui também não dá certo por esses motivos, tá bom? Então, é só para vocês ficarem claros que os ponteiros, novamente, eles guardam o endereço de memória de uma variável de um dado tipo, tá bom? Então, endereços de memória que guardam um dado tipo, um valor de um dado tipo lá. No caso aqui, o P1 guarda endereço de memória de uma variável inteira. Se eu tentar passar o endereço de memória de um ponteiro para inteiro, não dá certo. Por isso que essa linha dá certo, P2 igual a P1 dá certo, porque o P2 ele guarda o P1 guarda o endereço de memória para o inteiro e o P2 também. Então eu estou simplesmente falando, olha, P2, eu quero que você faça uma cópia, ó, guarde também o endereço de memória do inteiro que eu estou guardando, da variável inteira que eu estou apontando. É isso que está certo. É por isso que dá certo. Então, isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona porque é incompatibilidade de tipo. Se você colocar aqui no código, ó, vamos só mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu colocar aqui no código, ó, vamos ver se o compilador chia, né? Se eu colocar P1 igual a endereço de P2 e tentar compilar, e ele já dá um warning aqui. Ele não dá um erro de execução, mas dá um warning que ele está falando que o tipo é incompatível. Ó. A gente está tentando atribuir a uma variável do tipo int pointer, ou seja, ponteiro para o inteiro, ou seja, uma variável que guarda o endereço de memória de um inteiro. A gente está tentando mandar um ponteiro duplo. Mas ponteiro duplo, Samuca, você está mandando aqui um e-comercial P2. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas aqui você pode interpretar isso como o primeiro ponteiro aqui, como se fosse
o seguinte, ó, estamos passando um ponteiro para uma região de memória inteira, e aqui que seria um endereço, né? E aqui a gente está passando um ponteiro para uma região de memória que guarda uma variável do tipo ponteiro para o inteiro. Então, é por isso que não funciona. Na nossa analogia do carteiro, é como se a gente estivesse passando aqui, ó, falando para o Jaiminho carteiro, guardar um endereço de um outro carteiro do jogador do Barcelona. Não o endereço do Barcelona, um endereço de um outro carteiro. Isso é tópico para o próximo vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Execute isso, tente fazer esses testes, só para deixar claro, isso aqui não funciona, a incompatibilidade de tipos. Eu vou tirar aqui também esse caso para deixar o código bonitinho, compilando e funcionando, tá bom? Então, pessoal, é isso por esse vídeo. Até o próximo.